Ai, quanto tempo? Não, brincadeira, gravei um vídeo semana passada, mas faz tempo que eu não gravo vídeo sobre arte, tô um pouco nervosa, um pouco travada, então talvez eu fique meio até engatar. Por que que não tenho feito mais vídeos sobre arte? Porque, primeiro que tô um pouco por aqui de falar sobre arte, tipo, eu amo, mas você fala sobre isso todo dia, o tempo inteiro, tem que escrever 1.500 trabalhos. E também porque eu estou num daqueles momentos do aprendizado em que tudo meio que se interconecta, sabe? Então eu fico sentindo que sempre vai ter mais alguma coisa com a aula que eu vou ter semana que vem, entendeu? Que eu vou poder juntar com o que eu quero falar agora. Mas resolvi falar de qualquer maneira, e aí se precisar fazer um adendo, faço o adendo, né? O vídeo de hoje é sobre museus. A ideia é primeiro eu apresentar uma linha do tempo de como um museu se desenvolveu como a instituição que ele é hoje, e depois falar sobre abordagens e falar sobre algumas polêmicas, algumas controvérsias, mas para introduzir um debate, né? Obviamente eu não tenho solução para nada, senão eu não tava aqui gravando vídeos pro YouTube, tava resolvendo os problemas da humanidade, né? Vou começar com The Big Bang Theory. Era uma noite na Grécia Antiga, mas de fato era. Vem da palavra museion, estou falando super certo, tem a ver com contemplar, tem a ver com o templo das musas, né? Por isso museu, o prefixo, sufixo, prefixo. Gente, o começo da palavra é parecido, o som. E tem a ver também com um ambiente filosófico. Então, quando surgiu, a ideia era colecionar objetos como oferendas aos deuses, então era muito ligado à religião, e por isso essa conexão enorme com o templo. Tem uma moça chamada Carol Duncan, que fez um estudo sobre como hoje em dia a gente trata o museu ainda como um templo. Por mais que as coisas que estão dentro dele a gente nem sempre considere sagradas para nossa cultura, tem essa postura de chegar quietinho, de respeitar, de aprender, de contemplar, que vem dessa raiz antiga da palavra. E também o prédio, por exemplo, quando você pensa, sei lá, no British Museum, por exemplo, é um baita de um prédio enorme que inclusive relembra a estrutura de um templo. Nesse caso coincide bastante uma coisa com a outra. Então, objetos como oferendas, inspiração das musas, contemplação, filosofia, beleza. Durante a Era das Descobertas, que foi uma era de muita mudança em acho que vários setores da sociedade, isso mudou também. Estou falando de um ponto de vista europeu, já falamos sobre isso, sobre eurocentrismo e blá 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 blá. Então, o museu na Era das Descobertas surge como uma instituição que coleciona coisas de outras culturas e tem um interesse pelo outro. Então essa procura pelo outro, pelo que é diferente, pelo que é obscuro e oculto, resulta numa organização do museu como uma coisa mística e muito pessoal. Os artefatos eram organizados não numa categoria muito certa, você tinha que conversar com a pessoa que não tinha o conceito de curador, mas enfim, mais ou menos é a pessoa que fazia essa função de organizar as coisas, para entender o que estava por trás daquela organização. Então não é hoje em dia, por exemplo, quando você tem organização geográfica ou organização de linha do tempo. Era mais uma coisa de curiosidade, sabe? Vamos pegar esses objetos peculiares aqui e organizá-los. E tinha uma sensação, uma aura mística, digamos assim. Mas tinha uma ideia de representar o mundo como ele era, e ele era uma bagunça, né? Não tinha essa ideia ainda de categorizar e nem de hierarquizar. Isso vem quando? Século XVII, século XVIII, com o Iluminismo. Talvez eu faça um vídeo sobre o Iluminismo, porque eu sinto que toda vez que eu falo de Iluminismo eu falo disso, mas o que acontece? O Iluminismo tem uma conotação de justamente iluminar, de conhecer o desconhecido. De fato isso aconteceu, teve muita pesquisa, muito debate, mas o que acontece? Tem essa neura com racionalidade e com vamos categorizar tudo e vamos hierarquizar tudo. Então vamos botar tudo numa linha de progresso, essa ideia de progresso é muito forte pelo iluminismo. E outro pilar do iluminismo, junto com o progresso, é a universalidade. Universalismo? Universalidade? Essa ideia de que os valores são aplicáveis, que são desenvolvidos em estudos absolutamente neutros na Europa, sobre o mundo todo, são aplicáveis ao mundo inteiro e a toda a humanidade, independente de tempo, lugar, enfim. E aí, né, vários problemas, né? E as culturas locais e as diferenças de cada lugar, de cada tempo, é um pouco não histórico nesse sentido, entendeu? Não contextualiza. E essa ideia doida de progresso e de tentar categorizar todo mundo. Então, pensamento racial vem daí, caucasianos primeiro, depois asiáticos e depois negros. Então, né? E aí o que acontece? Esse intuito de categorizar as culturas de acordo com um progresso se transforma em museus como o Pitt Rivers Museum,
que é acho que em Oxford, que hoje em dia vem sendo muito criticado. Por quê? Porque ele é feito numa ordem de progresso. Então você começa com os artefatos que eles colecionaram da África, depois os da Ásia e depois os da Europa como o ápice do desenvolvimento da sociedade. Enfim, essa ideia de um ápice do desenvolvimento e de vamos representar o progresso continua ainda no século XIX. O século XIX vira a era dos museus. Em Londres tem a Grande Exposição, aliada com ideias de nacionalismo, vamos mostrar como a nossa nação é potente, maravilhosa, desenvolvida, cheia de progresso, blá blá blá. Então constrói uma porra de um palácio de cristal no meio do parque, juro por Deus, foi isso mesmo que aconteceu, e bota lá tudo que a gente consegue colecionar, tudo que a gente consegue produzir, e vamos mostrar pra todo mundo que a gente é uma potência industrial do caralho, basicamente. E ainda resta um pouquinho daquela coisa que eu falei sobre a Era das Descobertas, de ter uma aura mística, né? Então vamos mostrar como é exótico aqui esse, sei lá, tapete persa, entendeu? Umas coisas assim. E de tentar trazer coisas desses lugares pra fazer um cenário, pra fazer uma encenação, uma reprodução do que seria a realidade. Claro que essa visão que eles apresentavam nos museus não era a visão da realidade. É uma visão com um olhar externo, que procura no outro o seu contraposto, né? Então é muito orientado a procurar certas características, entendeu? Então, estamos aqui na era da racionalidade, vamos procurar o misticismo nos outros lugares. Então, é uma visão estereotipada, é uma visão homogeneizada, que não leva em conta que essas culturas têm variação. E como eu falei no meu vídeo de África, pega a cultura de um continente inteiro e achata, entendeu? Pra ficar mais fácil de mastigar. Mas voltando àquela ideia de nacionalismo, e vamos mostrar como a nossa nação é fodida e potente, e como a gente explora, descobre e pega artefatos de todo mundo, quando as nações começaram a ficar independentes das suas metrópoles, quando as colônias começaram a ganhar sua independência, elas também adotaram essa ideia. Só que não como dominação sobre outras culturas, mas se diferenciando dessas outras culturas a partir dos seus próprios artefatos, do seu próprio passado. Então, vários museus começaram a aparecer em países que estavam passando por um processo de independência e de construção de uma identidade nacional. Isso aconteceu na Índia, no Paquistão, na Nigéria, no Catar e na Escócia. Por mais que não fosse uma colônia, só para mostrar como essa diferenciação, isso sou eu, isso é o outro, continua a fazer parte de uma identidade nacional. E aí tem a análise mais atual, que é uma análise pós-colonialista, que questiona muito sobre a função social dos museus, questões de que discurso que está sendo apresentado no museu. O museu é neutro? Por apresentar as coisas numa linha do tempo, ele é neutro? Não, claro que não. Os museus muitas vezes têm coleções que são 10 vezes mais do que o que a gente vê. Então, só nessa triagem do que vai participar da coleção de um museu, da coleção primeiro e depois da exposição desses artefatos, já tem aí uma ideologia, uma ideia. Por mais que a gente não esteja mais na era dos museus místicos, vamos mostrar como as outras culturas são exóticas, ou os museus pseudocientíficos e racistinhas de merda que falam tipo, ah não, olha como a gente evoluiu desde essas culturas tribais, ainda assim tem um viés ideológico na exposição das coisas, não é neutro, claro. O que se questiona sobre a função dos museus? Que estamos ensinando as pessoas como apreciar arte. Você entra no museu, tem um código, essa Carol Duncan que eu comentei, fala desse código de você entra no museu e se espera de você essa atividade de contemplação, e a raiz disso é muito antiga, como eu já comentei. E essa ideia de contemplar e de aprender alguma coisa e de que o museu educa e o museu tem uma função social, pode ser uma função, como é que eu vou dizer, de disciplinar também. Quando um país domina um outro, por exemplo, e faz um baita de um museu como um ícone, é para mostrar, olha, estamos aqui dominando a cultura de vocês, temos controle sobre qual é a narrativa que é apresentada da cultura de vocês, sobre o que as pessoas acham que vocês são. É muito sério isso, né? É um poder de fato. E aí tem várias abordagens diferentes, várias questões sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos, senão esse aqui vai ficar muito longo. Tô tentando fazer vídeos mais curtos, ainda não me entendi com áudio, minha câmera ainda tá dando trabalho. Tô louca fazendo trabalho, tem umas listas, se vocês vissem o estado que a minha casa está, vocês iam entender. Mas vou tentar gravar mais em breve. Tchau, tchau!